E chegamos na parte final da nossa aula sobre manejo da adubação nitrogenada. Então nós vamos falar sobre a escolha da dose de nitrogênio, falar um pouco sobre época de aplicação, fontes de nitrogênio e do modo de aplicação, tá? Quanto a doses de nitrogênio, um aspecto muito importante é vocês saberem que não existe análise de solo para nitrogênio. Então, quando vocês pegam uma análise de solo, infelizmente, não existe nenhum método oficial para análise de nitrogênio para ver a quantidade de nitrogênio disponível para a planta. Então, enquanto para fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, existe um método, então você pode se basear na análise de solo para recomendar uma dose de fósforo, potássio, para nitrogênio isso não existe. Portanto, os critérios de recomendação para adubação nitrogenada são outros, que não análise de solo, tá? Normalmente, os boletins de adubação, eles trazem uma recomendação de dose que basicamente foi obtida a partir de experimentos de curvas de resposta a nitrogênio. Outro modelo, então você pode pegar um boletim de adubação e recomendar uma adubação nitrogenada, ou você pode, se você já conhecer bem o sistema, a região, a cultura que você está trabalhando, você pode começar a fazer adubação baseada em extração e exportação de N para a cultura. Então, basicamente, é ver o seu potencial produtivo, quanto de nitrogênio a sua planta precisa para atingir aquele potencial produtivo. Você desconta quanto vem do solo, quanto precisa vir do fertilizante, e você divide pela eficiência de aproveitamento do fertilizante ou eficiência de recuperação. E você tem a dose indicada, tá? Esse caso é mais indicado para quem já conhece muito bem o sistema de produção, tá? Terceiro, hoje em dia algumas culturas já estão começando a fazer aplicação em taxa variada, né? Seguindo o modelo de agricultura de precisão. E quarto, a gente sempre devemos considerar o histórico da área e o histórico de rotação de culturas para recomendar adubação nitrogenada. Então vamos começar. Bem, a adubação, definir uma dose de nitrogênio seguindo o boletim de adubação é fácil, não é nada complicado, tá? Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Mas de maneira geral, para culturas anuais, leva-se em consideração basicamente a produtividade esperada, tá? Então tem uma coluna lá de produtividade esperada e do lado a coluna de dose recomendada. Para culturas perenes, além de levar em consideração a produtividade esperada, também normalmente se considera o teor de nitrogênio na folha. Então, cultura perene dá tempo de você ir lá, coletar uma folha da planta, mandar analisar e saber se aquele teor está médio, baixo, alto, e com isso ajustar a sua adubação. Isso é muito, a análise foliar é muito utilizada, por exemplo, para citros, para café, para eucalipto, é muito comum para culturas perenes. Isso dá um norte se você tem que aplicar mais ou menos nitrogênio. Infelizmente, para cultura anual, normalmente não dá tempo de fazer isso, tá? É, quando você vai utilizar adubação seguindo boletins, isso aqui é extremamente importante, pessoal. Não é necessário você utilizar o fator de eficiência. Por exemplo, se você está vendo um boletim e lá está escrito que a dose recomendada para produzir, sei lá, 8 toneladas de milho safrinha, a dose é 100 quilos de N, você vai fazer a conta para aplicar 100 quilos de N. Você não vai dividir esse 100 quilos de N dividido pela eficiência do N, 70%. Não. Você vai aplicar 100 quilos por hectare de N, tá? Porque na tabela, como ela foi obtida por curvas de resposta, já está embutido ali a eficiência de aproveitamento do fertilizante, tá bom? E aí são dois exemplos de boletins. O de cima é o boletim técnico 100, que ainda é válido aqui para o estado de São Paulo. O de baixo é o manual de adubação e calagem para o estado do Paraná. E assim existem diversos outros boletins que inclusive vocês vão utilizá-los para fazer o seminário de vocês, tá? Aí alguns exemplos. Então eu trouxe aqui um exemplo de adubação para milho. Eu peguei o exemplo do estado do Paraná, pessoal, porque o boletim do Paraná ele é bem recente, ele é de 2017. Enquanto o boletim 100 aqui de São Paulo, ele é de 1997, é muito antigo, tá? Defasado. Então, por exemplo, vamos ler aqui o que vem escrito no boletim do Paraná. Isso é para milho safra, e vamos pegar o segundo exemplo aqui para milho segunda safra, o milho safrinha, que hoje a área cultivada é maior, tá? Então, basicamente, nós temos aqui a produtividade esperada, menor que 8, 8 a 10, 11 a 12, maior que 12, e a dose de N. Se a cultura anterior for gramínea, por exemplo, plantou um trigo e vai plantar um milho safrinha. Você escolhe a gramínea no caso, né? Agora, se for leguminosa, que é o principal caso, né? Plantou soja, colheu a soja e depois entra o milho safrinha. Então é o caso aqui da leguminosa.
Vamos pegar uma produtividade esperada de 10 toneladas por hectare. Qual seria a recomendação, então? 20 quilos de N na semeadura e 80 quilos de N em cobertura. Então, no total, 100 quilos de N. Tá? Se a produtividade esperada já fosse 12 toneladas por hectare, estamos falando aí algo da ordem de 30 quilos de N na semeadura e 100 quilos de N em cobertura. Tá? É, Por exemplo, se for 9 toneladas por hectare por estar esperado, vocês fazem a conta aí e vocês vão chegar num número intermediário aqui, 15 quilos de N, 70 quilos de N, algo nesse sentido aí, tá? Não precisa levar estritamente o número, precisa ser 80, precisa ser 60, é um número aí, é um intervalo de valor que vocês vão recomendar, tá bom? Utilizem o bom senso aí para recomendar a dose. Acho que deu para entender, né, pessoal? Então, basicamente, é baseado na produtividade esperada e no histórico de cultivo. Se a cultura anterior for gramínea, vai pedir mais nitrogênio. Se for leguminosa, por exemplo, uma soja, a dose no milho vai ser menor, porque a soja deixa um residual de nitrogênio no sistema, tá? Aqui é para café, então eu mostrei um exemplo de uma cultura anual, o milho, e uma cultura perene, o café, tá? Então, o café, ó, eu tenho aqui a produtividade esperada em sacas por hectare. Vamos supor que a média minha é de 40 a 50 sacos por hectare. E a dose de N, então, vai variar de 180 até 260. Se o teor de N na folha for maior que 30, ou seja, o café está bem nutrido, a recomendação vai ser 180 kg de N. Se o teor na folha for 25 a 30, vai ser 220. E se for menor que 25, a planta está menos nutrida em termos de nitrogênio, tem um teor menor, a dose vai ser maior. Então, igual eu falei, para culturas perenes existe o artifício da análise foliar ajudando a guiar a adubação nitrogenada. Isso existe também para citros e para eucalipto e para outras culturas perenes, tá bom? E aí, pessoal, adubação com base em extração e exportação. Eu não vou entrar nesse detalhe, isso aqui é algo que eu acho que funciona para quem já tem bastante experiência naquela cultura, naquela região. Então, assim, para agrônomos, para quem é recém-formado, eu sugiro utilizar a tabela. A tabela lá foi feita com base em experimentos de campo, então você pode confiar naqueles valores. Agora, você já está lá trabalhando numa região faz 2, 3, 4, 5, 10 anos, você pode começar a fazer adubação baseada em extração e exportação, porque você já conhece bem aquele sistema. E aí, pessoal, eu vou deixar um exemplo para vocês estudarem em casa, tá? Eu peguei o exemplo aqui para milho, aqui é uma tabela de exigência nutricional do milho, quanto que o milho precisa, por exemplo, de nitrogênio, 20 quilos para cada uma tonelada de grãos, né? E aí aqui são as contas, tá? Eu peguei um exemplo do Boletim do Cerrado, segunda edição. Basicamente, a dose é o requerimento nutricional do milho para determinada produtividade, menos o suprimento pelo solo e o suprimento pelos resíduos culturais da cultura anterior, dividido pela eficiência da adubação. Portanto, quando for fazer uma conta de adubação nitrogenada por extração e exportação, aí sim você deve considerar a eficiência da adubação. Ou seja, a planta não aproveita 100% do fertilizante que você aplicar. Aí nesse caso você embute aí a eficiência. Aí embaixo tem alguns exemplos. Você considera suprimento de N pelo solo, né? Os autores aqui sugerem 30 kg de N para cada 1% de matéria orgânica na camada de 0 a 20. E o suprimento de N pelos resíduos culturais, se for cultura leguminosa há um ano atrás, por exemplo, soja, um ano atrás você produziu 60 sacos de soja, você vai multiplicar 60 vezes 0,45. Então quer dizer que aquela soja cultivada há um ano atrás deixou cerca de quase 30 quilos de N para a cultura seguinte, tá? Se for gramínea, foi milho, produziu 100 sacos por hectare vezes 0,10, o milho vai deixar 10 quilos por hectare de N para a cultura seguinte, tá? Então aí você utiliza esses coeficientes. Se tiver dúvida, procure um livro lá, Cerrados, do Djalma Souza e do Lobato, para tirarem as suas dúvidas, tá? E aqui é as contas para uma produtividade esperada de 10 toneladas por hectare, um solo com 2% de matéria orgânica, aqui as produtividades dos 3 últimos anos, considerando uma eficiência de 60%, nós chegamos aqui numa dose de 150 kg de N para uma produtividade de 10 toneladas, ou, né, ou saco de 60 kg, 166 sacos por hectare, tá bom? Gostaria que vocês exercitassem essa conta em casa, vou até deixar um exercício lá para vocês fazerem em casa. Época de aplicação do nitrogênio. Normalmente, pessoal, culturas anuais ou culturas de ciclo curto, como HF, hortifruti,
Normalmente são feitas aplicações no início do ciclo e normalmente só é feito parcelamento se a dose de N for muito alta ou e solo, se o solo for arenoso ou uma época de chuvas intensas, onde a perda por lixiviação pode ser alta. Então, nessa situação, normalmente você parcela. Culturas perenes, café, citros, pastagem, né? Normalmente a aplicação é feita parcelada durante o período do verão. Então, por exemplo, café. Vocês viram lá café que a dose de nitrogênio é muito alta, 250, 280 kg de N. Então, obviamente, e a aplicação normalmente ela é feita no verão, quando tem chuva. Então, você não vai aplicar 280 kg de N de uma única vez. A chance de perder uma boa parte disso é muito grande. Então, você vai parcelar isso em 3, 4 aplicações, tá? O mesmo vale para citros ou laranja, essas culturas aí, tá bom? Aqui é um exemplo, pessoal, é milho, né? Então, por exemplo, aqui é um trabalho do professor Fancelli que ele aplicava nitrogênio, né, no milho. Ele tinha o controle aqui, sem nitrogênio, o milho produzia 107 sacos por hectare. Quando ele aplicava nitrogênio no estágio fenológico V2, V4, V6, V8, V10, a produtividade se mantinha alta e quando começava a ficar muito tardia a aplicação, começava a cair a produtividade. Então, a melhor época de aplicação era de V2 até V8. Isso quando ele aplicou 30 kg de N na semeadura. Quando não foi aplicado N na semeadura, as barras vermelhas, o que aconteceu? Eu tenho que aplicar mais cedo ainda, eu tenho que aplicar entre V2 e V4. Se eu deixar para aplicar muito tarde, começa a faltar nitrogênio para a planta nos estádios iniciais. Por que isso, pessoal? Porque o milho, apesar dele demandar nitrogênio nos estágios mais avançados, a definição do potencial produtivo do milho é no início do ciclo. Então, se faltar nitrogênio ali em V3, V4, vai limitar a produtividade. Então, por isso que você sempre é no começo do ciclo a adubação nitrogenada, por exemplo, aí para o milho, tá bom? Que é uma cultura anual. Fonte de nitrogênio, pessoal. Isso é algo muito importante, escolher de forma adequada qual fonte de N você vai utilizar. Por quê? Você pode escolher adubos à base de ureia, adubos à base de nitrato de amônio, adubo à base de sulfato de amônio. Por exemplo, se você está precisando aplicar, seu solo está deficiente em enxofre, pode ser que vale a pena você utilizar um sulfato de amônio, porque além de suprir nitrogênio, você supre também enxofre, tá? Agora, só um exemplo aqui, né? Então envolve custo. Por exemplo, se eu pegar o preço de hoje, uma tonelada de ureia custa R$ 1.850. Se eu dividir isso por 450, porque tem 45% de N, 1 kg de nitrogênio da ureia custa R$ 4,11. Se eu fizer a mesma conta para o nitrato de amônio, que custa R$ 1.600, porém ele só tem 33% de N, o custo do quilo do nitrogênio é R$ 4,85. Vamos simular aí que eu vou fazer uma adubação para milho, 120 kg de N. Aí esse custo aqui eu vou gastar 493, se for ureia, ou R$ 582 por hectare. Ou seja, em cada hectare eu vou gastar de 493 a R$ 580 reais. Para café, por exemplo, pegar uma dose de 250 kg de nitrogênio, os valores já estão na ordem de 1.028 se for ureia, até R$ 1.200 se for nitrato de amônio. Ou seja, em um hectare de café, eu chego a gastar mais de R$ 1.000 somente com nitrogênio. Olha como o custo do fertilizante impacta, né, no custo de produção. Então a gente observa que escolher uma fonte ou outra sai muito mais barato do que a outra, né? Se fosse 100 hectares a minha lavoura, né? Isso daria uma diferença no caso do milho de R$ 8.900, no caso do café, R$ 18.000. Então, olha a quantidade, olha o valor que isso afeta. E se for uma área maior, 1.000 hectares, nós estamos falando aí de uma economia de R$ 89.000 para o milho ou R$ 184.000 para o café. Isso para 1.000 hectares. Tem gente que tem 10.000 hectares de milho, 15.000 hectares de milho, né? Então, pessoal, é muito importante, envolve um custo, é muito importante você escolher certo a fonte de N. Obviamente, se for escolher ureia, você vai ter que ter alguma estratégia para reduzir a volatilização de amônia, tá? Então, por exemplo, para cana-de-açúcar, tem esse trabalho aí que mostra, né, é uma média de 6 experimentos que nós fizemos aí na época do meu pós-doutorado, que mostrava que na média dos 6 trabalhos, a ureia resultava numa produtividade de 96 toneladas por hectare. Essa fonte aqui, o Yarabela Nitromag, que é um nitrato de amônio e cálcio, 96. O nitrato de amônio, 97. Essa outra fonte aqui, 99.
o Agifer, que também contém enxofre, né? 99 e um composto organomineral 103. Então, o que a gente observa, né? Que foi subindo a produtividade, a ureia ela foi a mais baixa aqui, o nitrato de amônio um pouquinho maior, mas estatisticamente não houve diferença. Então tem que fazer conta, pessoal. Muito possivelmente para cana, com esses resultados, vai valer a pena eu utilizar ureia do que nitrato de amônio. Para milho, talvez é uma cultura mais responsiva a N, talvez eu tenha um ganho maior para o nitrato de amônio do que para a ureia. Então vai ter que fazer uma conta para ver o custo-benefício de utilizar uma fonte ou outra, tá? Por que aqui o Agifer está produzindo mais? Porque além de nitrogênio ele tinha enxofre. Por que o composto está produzindo mais que todos? Porque além de nitrogênio, esse composto também fornecia fósforo. Então é óbvio que ele ia dar uma produtividade um pouco maior, tá bom? Pessoal, formas de aplicação de nitrogênio. Normalmente, para culturas de espaçamento entre linhas mais curto, como por exemplo milho, trigo, arroz, ou culturas que utilizam o volume total do solo, pastagem, eu posso fazer aplicação em área total, porque basicamente eu tenho um sistema radicular em todo o perfil do solo. Culturas de espaçamento mais largo, como por exemplo cana-de-açúcar, 1,5 metro, café, laranja, eucalipto, normalmente a minha adubação ela é localizada próximo da planta, porque é onde eu vou ter maior volume de raízes, tá? Então, algumas culturas a aplicação pode ser feita em área total, em outras culturas mais espaçadas, que eu tenho mais distância entre linhas, normalmente se aplica em linha, tá? Esse aqui é um trabalho muito interessante, que ele mostra o seguinte, tá? É o efeito da aplicação de nitrogênio incorporado ou a lanço. E esse nitrogênio era esse nitrogênio rosinha aqui, ó, era um nitrogênio recoberto com polímeros, que libera nitrogênio lentamente, tá? Na produtividade no milho. Quando aplicaram ureia utilizando 100% da dose de N e essa ureia foi incorporada, a produtividade do milho foi de 8.278 kg por hectare, foi a maior produtividade. Quando utilizaram ureia com polímero, 100% da dose, só que fizeram a aplicação superficial, não mais incorporado, a produtividade caiu para 7.400 kg. Por que será que caiu, hein? Por que será que caiu? Essa é uma boa pergunta para a prova, né? Por que será que caiu? Você aplicou a mesma dose, só que superficial. O que pode ter acontecido com essa ureia com polímero? Ela pode ter liberado nitrogênio muito tardiamente para a planta, pode ser, mas eu acho que não foi isso o principal motivo. O principal motivo é que esse fertilizante, os autores até citam isso no trabalho, ele apresenta, apesar de ser uma ureia revestida com polímero, apresenta perdas por volatilização. Então eu não poderia ter aplicado superficial. Certamente houve perda por volatilização, reduzindo a produtividade do milho, tá? Mas de novo, é uma boa pergunta para a prova essa daí, né? E aí, pessoal, com redução de dose, né, muitas empresas querem vender muitas vezes um fertilizante mais caro para o agricultor. Não, compra o meu fertilizante, ele é revestido com polímero, só que ele é mais caro, então você pode reduzir a dose porque ele é mais eficiente. Muita gente usa esse argumento. Muitas vezes eu falo para o agricultor não fazer isso, né? Por quê? Nesse caso, o que aconteceu? Você reduziu a dose e a produtividade caiu ainda mais. Então o agricultor gastou com fertilizante mais caro e teve perda de produtividade. Certamente o milho passou por deficiência de nitrogênio e acarretou isso numa queda de produtividade. Então, muito cuidado, pessoal, com esse negócio de reduzir dose porque um fertilizante é mais eficiente que o outro. Muito cuidado com isso. E segundo, eu só posso aplicar um fertilizante superficialmente se eu tenho alguma estratégia de reduzir volatilização, ou um inibidor de urease, ou aplicação em solo seco, ou uma aplicação, ou se não, tem que manter a aplicação incorporada. Tá bom? Hoje em dia, pessoal, existe também a possibilidade de eu aplicar fertilizante em taxa variada, né, utilizando alguns sensores de dossel, né? E isso permite aplicação em taxa variada. A agricultura de precisão tem preconizado muito isso. Então, tem um trabalho aí da Yara junto com a Stara, eles estão testando um equipamento, um software aí, que ele tem um sensor que mede a intensidade de biomassa da planta aqui, tá? Quanto menor a biomassa, maior o algoritmo manda aplicar mais nitrogênio aqui atrás. Quanto maior a biomassa, ele reduz a aplicação de N. Então é uma leitura em tempo real. Ele mede a planta e já recomenda dose maior ou menor de N para a planta. Eu não conheço ainda ninguém que está usando isso em larga escala. No Brasil, eu sei que está sendo testado isso muito, bastante, muito testado
para milho, para trigo, para arroz lá no sul. Então, eu acho que no futuro nós vamos ver isso, né? O equipamento passa na lavoura e ele já identifica zonas na lavoura onde precisam de mais ou menos nitrogênio. Então, isso é algo que está avançando muito e é algo muito interessante aí para um futuro breve, tá? Pessoal, finalizando aí a parte de manejo de adubação, eu gostaria de falar de alguns fatores que afetam a resposta das culturas a N. Por exemplo, o histórico da área. Uma área que teve uma rotação de cultura com leguminosa, uma área que recebeu utilização de subproduto, por exemplo, um esterco de galinha, uma cama de frango, um dejeto suíno, em áreas de cana-de-açúcar, uma área que recebeu vinhaça, que recebeu torta de filtro, essa área certamente ela vai ter uma menor resposta a N, tá? Porque esse resíduo orgânico, essa rotação de cultura, deixou o solo mais rico em nitrogênio, e com isso a planta vai responder menos ao N do fertilizante. Da mesma forma, imagine que eu estou fazendo uma adubação no milho, aplico lá uma alta dose de nitrogênio e corta a chuva. Isso é muito comum em milho safrinha, inclusive, né? Corta a chuva e esse milho passa por um estresse hídrico muito forte. Certamente esse estresse hídrico vai limitar a resposta daquela cultura ao nitrogênio, tá? Então muitas vezes é melhor eu parcelar minha adubação, né, do que eu apostar todas as minhas fichas em uma única adubação, tá? Então, são todos fatores que reduzem a resposta das culturas ao nitrogênio. E eu vou dar um exemplo. O agricultor sabe disso, tá? E as recomendações também devem levar em consideração isso. Então, por exemplo, né, hoje em dia é muito comum o agricultor plantar soja no verão e plantar o milho segunda safra ou milho safrinha depois da colheita da soja, né? Colhe a soja lá em janeiro, fevereiro, planta o milho em fevereiro, março. Fevereiro, de preferência. Obviamente, esse resíduo cultural da soja, as raízes, as folhas, os talos, né, eles vão ser mineralizados e vão aumentar a concentração de amônia e nitrato no solo, deixando um residual de nitrogênio para a cultura seguinte. Nessa situação, a adubação do milho safrinha, eu posso reduzir, descontar esse nitrogênio que sobrou no sistema da cultura antecessora, né? Então, por exemplo, e isso já está em alguns sistemas de recomendação. Aqui é um exemplo de uma fazenda, né, que a gente conhece, recomendação de adubação para milho verão. 0,8 a 1,1 kg de nitrogênio por cada saco de milho de 60 quilos, se foi soja no ano anterior. Então eu vou plantar milho e ano passado foi soja. Eu vou usar 0,8 a 1,1 kg de N por saco. Por exemplo, quero produzir 200 sacos de milho verão, vezes 0,8, 160 kg de N. Tá? Se foi milho no ano anterior, que deixou menor residual de nitrogênio, 1,1. Então, se eu quero produzir 200 sacos de milho vezes 1,1, eu já preciso aplicar 220 quilogramas de nitrogênio nessa lavoura, porque não tem aquele residual de nitrogênio que a leguminosa deixou. E para milho safrinha, onde normalmente eu tenho soja e logo em sequência, em seguida eu tenho milho. Os agricultores normalmente utilizam uma regra aí, né, de 0,4, 0,5 até 0,6 kg de N por saco. Então, se eu quero produzir 100 sacos por hectare de milho safrinha, eu aplico aí 50 a 60 kg de N. Se eu quero produzir 120, eu faço a conta e aplica 60, 80 kg de N, tá? Devido a esse residual imediato que a soja deixa para o milho. Então, nós devemos sim considerar o histórico da área, a rotação de culturas, no caso, na recomendação de adubação, tá? E aí, pessoal, para finalizar nossa aula e para deixar um exercício para vocês fazerem em casa, eu gostaria de comentar sobre a dose ótima e dose econômica, tá? Quando vocês fizeram um cálculo no primeiro, segundo ano, né? Alguns até assustam aí, né? Quando eu falo a palavra cálculo aí. Certamente vocês aprenderam a derivar a equação. Vocês lembram disso ou não? Você lembra disso? Como deriva uma equação? Muita gente esqueceu já, né? Mas vai ser utilizado agora nesse exercício aqui, tá? E vocês vão ver que é muito simples. Então imagine que eu tenho uma curva de resposta a nitrogênio. Então, por exemplo, foram feitos, isso aqui é uma revisão de 37 experimentos, uma curva de resposta da cana-de-açúcar ao nitrogênio. Então, no eixo X eu tenho doses de N aqui, e no eixo Y eu tenho a produtividade da cana. Então, a cana apresentou uma resposta quadrática ao nitrogênio, a produtividade veio aumentando até atingir o máximo e começar a reduzir. E essa é a equação da curva, né? Essa equação quadrática aqui, eu tenho o R ao quadrado aqui, tá? Então, essa é uma curva de resposta de soqueira de cana-de-açúcar ao nitrogênio. Com essa equação, eu consigo calcular qual foi a dose de N que resultou na máxima produtividade,
Só olhando aqui a gente já observa que deve estar na faixa, deve estar nesse por aqui, 130, 140 quilos. Mas também é possível calcular a dose econômica de N. Qual que foi a dose que deu maior retorno econômico? Que não vai ser por aqui, com certeza vai ser antes, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Para encontrar a dose de N que deu a máxima produtividade, o que a gente tem que fazer? Derivar essa equação, igualar ela a zero, tá? Todo mundo lembra como deriva? Eu passo o 2 para cá, né? O 2 para cá, e eu elimino esse x e eu elimino essa constante aqui. Então vai ficar 2 vezes menos 0,0005x mais 0,136. Aí eu separo o x para um lado e eu vou achar a dose de N que deu a máxima produtividade, tá? Então esse é o segredo para eu encontrar a dose de N para atingir a máxima produtividade. É derivar a equação e igualar a zero, tá? Agora, se eu quero encontrar a dose de N que resultou na máxima produtividade, aí é algo mais interessante. Eu faço a mesma coisa, eu derivo a equação, só que em vez de eu igualar a zero, eu vou igualar a relação de preço entre o quilograma de nitrogênio, porque no eixo X aqui os dados estão em quilos de N, entre a relação de preço entre o custo unitário do quilo de nitrogênio dividido pelo custo unitário da tonelada de cana, porque no eixo X tem tonelada aqui. Se tivesse em saco de milho, eu ia dividir pelo saco de milho, o valor do saco de milho, mas aqui está em tonelada de cana. Eu vou dividir pelo preço da tonelada de cana, tá? Então eu derivo a equação, igualo ela à relação de preço entre o custo do quilo do nitrogênio dividido pelo custo da tonelada de cana, tá? Então, pessoal, é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem em casa. E aí eu faço ele aqui, ó, só para vocês terem ideia. A dose de N que atinge a máxima produtividade deriva a equação igual a zero. Eu vou ter um valor aqui que a máxima produtividade foi obtida com 136 kg de N, perto daquele número que nós chegamos lá a olho, né? E a dose de N mais econômica, eu derivo igualo a relação de preço, né? Então, qual que é a relação de preço? A ureia, vamos supor que ela custa R$ 1.850 por tonelada. Ou, se eu dividir 1.850 por 450 kg de N, que tem uma tonelada de ureia, R$ 4,11 por quilo de N. Hoje a cana-de-açúcar custa em média R$ 70 a tonelada. Se eu dividir 4,11 por 70, eu tenho uma relação 0,058. Então, basicamente, eu vou derivar a minha equação e igualar ela a 0,058, tá? Na hora que eu resolvo a equação aqui, eu vou ter a dose de N para máximo retorno econômico, que foi de 78 kg de N por hectare. Observe que isso é bem inferior, bem menor do que os 136 kg de N, tá? Então, qual que é a dose que vocês deveriam recomendar para o agricultor? 78 kg de N, não 136, tá? E aqui eu tenho a curva que mostra isso. Então, a dose para máxima produtividade foi 136 e a dose econômica para máximo retorno econômico foi 78. Quanto maior o custo unitário de nitrogênio, menor vai ser a dose econômica. Quanto mais barato tiver o nitrogênio, essa dose econômica se aproxima mais de 136. Quanto mais caro estiver a cana-de-açúcar, mais essa dose vem para cá. Quanto mais barato estiver a cana-de-açúcar, mais essa dose vem para a esquerda. Tá? Então, a dose econômica depende basicamente do preço do fertilizante e do preço do produto. Então, ela vai variar de ano para ano. Ano que o fertilizante está muito caro, a dose econômica cai. O ano que o fertilizante está mais barato, a dose econômica sobe. O ano que a tonelada de cana está mais cara, a dose econômica sobe. O ano que o milho está mais caro, a dose econômica é maior, tá? Então isso a gente pode fazer ano a ano, tá bom? Basta a gente ter um conjunto de dados de curva de resposta da cultura a nitrogênio, de preferência obtido naquela minha região de estudo, tá? Isso aqui é um pouco mais teórico, pessoal. Mas é bom vocês saberem que dá para a gente fazer esses cálculos, tá bom? Vamos deixar um exercício lá para vocês fazerem isso, tá? Para milho, no caso. Pessoal, aí a gente chega no final da nossa aula, conclusões da nossa aula. O nitrogênio é um elemento caro, como vocês viram, que pode poluir o ar e a água se usados de forma indevida. Portanto, ele deve ser usado com muita cautela, com a maior eficiência possível. O Brasil ele é um grande importador de fertilizantes nitrogenados. O Brasil, no passado, produzia 30, 35% do fertilizante nitrogenado internamente. Com o fechamento das fábricas da Petrobras, o Brasil vai passar a depender quase 100% da importação de fertilizante nitrogenado. Isso é um problema
nosso, né? Porque a gente sempre depende de importação e isso está atrelado ao dólar, tá? A ureia é a principal fonte de N utilizada tanto no Brasil quanto no mundo, então vocês precisam saber manejar bem esse fertilizante, tá? E a ureia sofre, né, perdas por volatilização quando aplicada sobre o solo ou também sobre a palha em plantio direto. Opções de mitigação. Eu posso incorporar a ureia no solo, é a primeira, a mais barata, talvez, e a melhor prática para reduzir volatilização. Se o agricultor não quiser fazer isso, ele pode utilizar uma das outras duas ou as duas juntas. Aplicar a ureia em solo seco antes da chuva, deixar a chuva servir como um veículo de incorporação da ureia, ou utilizar o inibidor de urease, que tem o potencial de reduzir as perdas, vamos dizer assim, pela metade, 50 a 60% as perdas, tá? Fertilizantes de liberação lenta e controlada é uma opção interessante. Eles permitem reduzir o número de parcelamento, isso é importante para algumas culturas que têm muito parcelamento, como cana, como café, como citros, mas ainda custo é um fator limitante, tá? Esses produtos ainda são muito caros, tá bom? Pessoal, era isso. Opa, desculpa, tem mais uma aqui. Sexto, como não existe análise de solo para nitrogênio, a recomendação se baseia em curvas de resposta, histórico da área e expectativa de produtividade. Basicamente, utilizem os boletins de adubação e, se vocês quiserem, podem começar a fazer conta aí de extração e exportação, como eu deixei um exemplo aí na aula, tá bom? Pessoal, é isso. Aqui está meu e-mail. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, fiquem à vontade. É, Espero que vocês tenham entendido a aula e até a próxima semana. Um abraço.